Boa noite, gente. Bem-vindos e bem-vindas ao workshop de inteligência emocional da 10ª CETEC. Espero que estejam todos bem. E eu sou a Vitória e queria agradecer a presença de vocês. Antes de começar, eu queria avisar que as inscrições para os eventos da CETEC já estão abertas e o link está fixado nos comentários. Também, para todos os inscritos nos pré-eventos, esses vão estar concorrendo a um curso da BTC, o Excel Business Program, então não percam essa chance, ainda dá tempo de se inscrever. E para quem tiver dúvidas durante o workshop, pode perguntar por meio do QR Code que está aqui na tela, nos comentários no Facebook, aqui, e também no link que vai estar nos comentários. Última coisa, eu queria falar como a gente tem pessoas de todo o Brasil aqui participando. Se vocês quiserem aumentar a rede de contatos, podem colocar os seus dados, como o link do LinkedIn, também um link que está nos comentários. Agora eu vou passar a palavra para o Marco. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. É isso. Muito boa noite. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês da CETEC, da Poli. Agradeço muito, muito mesmo, essa oportunidade de poder compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco sobre inteligência emocional. É algo que a Vitória sabe um pouco da minha história de vida. É o sentido da minha vida, poder ajudar as pessoas a saberem sobre o comportamento humano, a saber sobre lidar com as questões do cérebro. Então, falar de inteligência emocional, para mim, é algo, primeiro que desafiador e mais assim incrível. Muito bem, então, vamos direto ao assunto. A Vitória, como expôs, né? É um curso direcionado, um mini curso talvez direcionado porque é uma área muito ampla, para nós desenvolvermos a questão do cérebro. Eu sou psicólogo, eu sou formado já há 12 anos, eu também tenho curso de Life Executive Coaching, estou fazendo um curso de Neurociência e Comportamento na PUC e tenho pós-graduação também em Terapia Cognitiva Comportamental. Bom, vamos direto ao assunto, depois a gente vai falando um pouquinho mais sobre mim, sobre a trajetória, sobre as experiências, né? Podemos? Vamos lá? Então, antes de tudo, nós precisamos saber o que é emoção. O que é emoção? Emoção muitas vezes está relacionada àquela coisa do amor. A gente acha que estar emocionado é simplesmente quando estamos amando, estamos apaixonados, ou então temos algum medo, algum pânico, alguma coisa do tipo. Emoção, sim, é todos esses sintomas, mas muito mais do que isso está ligada a um lugarzinho do cérebro chamado amígdala cortical. A amígdala cortical é algo primitivo no nosso cérebro que nos ajuda a nos defendermos. Então, a emoção está intrinsecamente ligada a essa defesa do organismo. Vamos lá, então. O cérebro, vamos supor que você está numa praia, tranquilamente, e resolve fazer um mergulho. E nesse mergulho, você vê os peixinhos, está tudo muito tranquilo, e você vê a sombra aí de um tubarão. Nesse momento, o seu corpo começa a se manifestar de várias formas. A sua retina, ela fica mais dilatada, e você começa a sentir que o seu corpo está diferente, porque tem um tubarão ali. Isso é uma emoção. Então, o cérebro registra a informação e ele ativa esse programa de ação. Então, uma emoção, ela é um registro de uma ação. A emoção, ela ajuda a gente a ter um comportamento. Ela está ligada, ela faz com que nós tenhamos um comportamento. Então, ao ver um tubarão, ou ver a sombra de um tubarão, isso movimenta todo o meu corpo e faz, então, com que eu dispare mecanismos no meu sistema límbico, no meu sistema todo hormonal, e faça com que eu tenha, então, uma ação. Estar emocionado, hoje em dia a gente fala muito disso, né? Nossa, a pessoa está emocionada, o fulano está emocionado, né?
Estar com essa emoção exacerbada, ou seja, em perturbação emocional, é quando essa pequena partezinha do cérebro, que é a amígdala cortical, ela vai e expande para todo o restante do cérebro. Ele meio que paralisa o neocórtex ali, que é onde produz a razão, e faz com que a gente tenha atitudes para se defender. Ao ver um tubarão, não dá para a gente mensurar ali qual é a distância, se eu vou conseguir correr, não dá para eu ter racionalidade, simplesmente eu quero fugir dali. Então eu começo a sentir dor de barriga, acabo que não tenho mais controle do meu corpo, eu começo a suar, eu começo a liberar bastante hormônios como cortisol, adrenalina, e tudo isso faz com que eu fique em pânico naquele momento. Então, falar de emoção é falar dessa defesa do organismo. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais visto pessoas com transtornos ansiosos. Ansiedade. Como assim? Às vezes eu estou numa aula, às vezes eu estou para fazer uma entrevista de emprego, e aí eu começo a perceber que a coisa não está legal. Começo a tremer, começo a ficar mal, começo a suar, as coisas dentro de mim começam a ficar diferentes e eu começo a ficar em perturbação emocional. Ansiedade é uma emoção. Estar ansioso, estar nesse processo de transtorno de ansiedade, faz com que o meu cérebro, a parte da inteligência, ali do intelecto, a parte da razão, a parte cognitiva, ela fique paralisada. Então, quando eu estou em transtorno emocional, quando eu estou com uma ansiedade exacerbada, eu fico paralisado literalmente. O meu corpo, as pessoas chegam até a desmaiar, dependendo do grau dessa ansiedade. Muito bem, então, antes de falar de inteligência emocional propriamente dito, nós temos que saber o que é, então, essa emoção. E emoção, então, é a defesa do organismo. O que acontece? O nosso cérebro tem essa programação biocomputacional. Então, nessa programação, ela ativa uma série de mudanças no corpo inteiro e faz, então, com que eu me defenda. Um outro exemplo que eu posso dar é se eu vejo um leão, não dá para, de novo, eu vou ali calcular a distância do leão, porque agora se eu subo na árvore ou não subo. Não dá para eu ficar usando o meu neocórtex. É uma defesa. Ao ver um leão, eu quero é correr. Então, o meu corpo vai se manifestar de algum jeito para eu me defender. Então, a emoção, ela é positiva porque nos ajuda a nos defendermos, mas também, quando a gente não consegue ter o controle dessa emoção, ela acaba sendo prejudicial. Então, é disso hoje que nós vamos nos aprofundar, nós vamos falar profundamente para termos no final, talvez, um pouquinho mais aí de inteligência emocional. Muito bem. Antes de qualquer coisa, o que é um neurônio? Um neurônio é uma célula do cérebro, uma célula hiper mega desenvolvida, e essa célula, ela faz sinapse uma com a outra. Quando ela faz essa sinapse, ela gera os pensamentos. Cada sinapse que é feita, quando elas se chocam, quando há essa neurotransmissão, então ocorre um pensamento. E aqui eu já quero trazer mais um ponto para a gente refletir. O primeiro, então, o que é emoção? E o segundo é uma tríade. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Se eu peço para você se recordar de alguém que você amou, que você pega uma foto de alguém que você foi apaixonado, apaixonada, certamente aquela pessoa, você visitar o Instagram dela, o Facebook, ver aquela foto, vai te ocasionar uma emoção, vai te ocasionar um pensamento. Esse pensamento é essa sinapse. Esse pensamento é tudo muito rápido, ele já acessa os nossos afetos, as nossas memórias afetivas, que geralmente estão nessa amígdala cortical que eu comentei, depois a gente vai explanar um pouquinho mais, e dessa amígdala cortical,
ali anuncia, eu devo me defender ou não. Se o término do relacionamento foi em pouco tempo, certamente eu ver uma foto da pessoa que eu amo, da pessoa que eu amei, ou da pessoa que eu sou apaixonado, com outra, aquilo vai me desencadear também uma série de mecanismos e que vai me fazer ter um sentimento, uma emoção. Essa emoção gera uma ação, um comportamento. Aí, ou eu vou colocar uma foto para mostrar que eu estou melhor ainda do que a outra pessoa, ou eu vou tentar conversar, ou eu vou me sentir triste, ou eu vou ligar para um amigo, para uma amiga, e vou comentar a respeito desse evento, eu vou me manifestar de algum jeito. Então, um pensamento vai gerar um sentimento e vai gerar um comportamento. Mas, Marco, isso isoladamente? Não. Tem que ter um gatilho. Assim como eu comentei sobre o tubarão, assim como eu comentei sobre o leão, e agora eu comentei sobre a pessoa amada, a pessoa que você está apaixonado, que você vê numa foto no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, precisa de um gatilho externo. Esse gatilho, a gente bater o olho, a gente perceber, ter a sensação, a gente notar, isso gera em nós uma série de emoção, de esse mecanismo todo que acontece dentro de nós, biocomputacional, faz então eu ter um comportamento. Então, perceba, uma coisa que eu quero dizer antes de qualquer coisa, a gente aprende por ou forte impacto emocional ou por repetição. Então, eu vou sempre estar aqui repetindo algumas coisas para a gente fixar bem, porque é um assunto denso, né? Um assunto que envolve cérebro, que envolve... Não é simplesmente dizer, como eu iniciei, falar, olha, a emoção, a paixão, o amor, falar o medo, falar da felicidade. Não, é muito mais complexo do que a gente pensa. Então, esse conjunto fisiológico nos faz sentirmos o que estamos sentindo. Então, fica aí mais um ponto, um neurônio, quando chocado com outro, e aqui eu estou usando uma linguagem bem tranquila para a gente poder compreender, quando faz essa conexão, forma então essa sinapse. Essa sinapse gera os pensamentos em nós. Muito bem. Nesse início, eu preciso dizer sobre essas coisas do cérebro. Então, depois vamos suavizando, vamos para o lado existencial. Mas, por enquanto, para fixar bem o que acontece conosco por causa de uma emoção, eu trouxe aqui, então, a parte aqui do cérebro. Olhando aqui para o sistema límbico, eu vou pegar aqui meu mouse. Essa parte aqui, azulzinha, é a amígdala cortical. Esse serzinho aqui é responsável para nos defender. Próximo dela está o hipocampo. Inclusive aqui já deixo uma curiosidade para vocês. A amígdala das mulheres é bem maior do que a amígdala dos homens. Inclusive o hipocampo também das mulheres. Então, fisiologicamente, o cérebro das mulheres é diferente do cérebro dos homens. As mulheres costumam ser mais emocionais e também mais inteligentes emocionalmente. Então, aqui a gente também já coloca louros para as mulheres. Então, nessa região especificamente, que é uma região bem primitiva, e aqui se dá os afetos, as emoções. Então, essa área é responsável para nos defender. Por isso que quando a gente está com ciúmes de alguém, quando a gente vê o leão e fica com medo, vê o tubarão e fica com medo, quando está com uma prova para ser feita e antes da prova você começa a ficar com muito medo, se trava todo numa entrevista de emprego, ou então vai tirar a habilitação, essa área aqui, na hora, ela grita e ela toma o cérebro inteiro, incrivelmente. Ela não deixa a gente ter racionalidade. E aí está o grande desespero, né? Por que eu coloquei aqui sistema límbico? Porque nesse exato momento em que se manifesta uma emoção, manda
rapidamente para o sistema límbico, ou seja, para os nossos hormônios, liberar adrenalina, cortisol, que são hormônios que faz a gente acelerar os batimentos cardíacos, que faz a gente suar. Por exemplo, quando a gente vê um bicho, quando a gente está, sei lá, presencia uma traição, ou quando a gente está numa prova que a gente está de recuperação e precisa fazer algo para aquilo passar de vez, porque depende muito daquilo para prosseguir as coisas, na hora a gente fica inundado. E aí esses hormônios é que fazem com que nós nos paralisemos, nós tenhamos a atitude que naquele momento se faz necessária. E que nem sempre, vamos dizer, seria o mais correto, né? Bem, então, aqui está a questão, toda a questão aqui do cérebro, da parte do neocórtex. Vamos seguir. A parte da racionalidade se chama córtex pré-frontal, ou então o neocórtex. Aqui se faz razão. Aqui é a área mais primitiva, aqui é a área mais evoluída do cérebro. Aqui na amígdala é a parte mais primitiva e aqui a parte mais evoluída. Essa parte aqui mais primitiva, os répteis têm. Inclusive nós chamamos essa parte de reptiliano. Então, os bichos têm essa parte aqui também, como nós. Então, toda vez que nós estamos muito emocionados, toda vez que nós estamos agindo de forma sem conseguir controlar as nossas emoções, na verdade, a gente está agindo com impulso, como um bicho, para se defender. A racionalidade é aquele momentozinho que a gente... Sabe aquela conversa de vó que fala, olha filho, conta até 10 antes de tomar qualquer atitude. Primeiro, conta. Essa parte, porque depois que a amígdala cortical, ela invade todo o cérebro, paralisa aquilo, manda informações para o nosso sistema límbico, libera os hormônios, adrenalina, cortisol, e faz a gente ter as sensações que nós temos, aí vem o neocórtex. Então, por exemplo, a questão do leão ou do tubarão. Primeiro eu olho aquilo, e eu tenho a sensação, sinto tudo que senti, e depois só que eu vou ter racionalidade. Primeiro vai ser a defensiva, eu vou ter que agir rapidamente. Depois vem, nossa, eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito isso ou aquilo. Eu olho a foto do ex, ou do atual, ou de uma traição, eu olho alguma coisa no Facebook, aquilo me impacta, no Instagram, aquilo me impacta, e depois eu penso, depois que eu já tomei atitudes, emocionado, aí eu paro e penso, putz, eu deveria ter feito assim, assim, assado. Então, essa parte racional, deveria ter feito isso ou aquilo, eu deveria ter estudado mais para a prova, eu deveria ter me preparado mais, eu deveria ter decorado, eu deveria, sei lá. Então, é essa parte racional que faz nós termos aí esses questionamentos. Bom, uma área não é isolada da outra. As duas se conversam o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, por isso que dá para nós termos inteligência emocional. Por isso dá para nós, não é deixar de ter emoção, não é simplesmente controlar a emoção, mas é saber o que está sentindo. E quando saber o que está sentindo, aí sim ter o controle disso. Né? Tudo bem até aqui, eu sei que é um pouco complexo, eu sei que se trata de cérebro, assusta um pouco, mas a coisa vai começar a fluir a partir daqui. Tá tudo certo, Vi? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Vamos lá então. Por enquanto. Afinal, o que é então inteligência emocional? E aqui eu trago, seria controlar as emoções? Seria ter assim, olha, não vou sentir mais, não vou mais estar apaixonado, eu não vou mais fazer com que... Não é isso. Não existe como controlar as emoções. É algo que a natureza nos deu, é algo que é para nos defender
E é algo muito importante. Então, a primeira coisa é saber de que emoção, sentimento vai existir, vai ter, né? Muito bem. Então, o que é inteligência emocional? É ser capaz de entender os seus processos emocionais. Então, quando eu sinto algo, eu nomeio. Quando eu olho para alguém, eu estou numa balada, eu estou em algum lugar, eu olho para alguém e aquilo me desperta algo, um friozinho na barriga. Poxa, aquela pessoa é diferente de qualquer outra. Aquilo me traz uma emoção. E aí eu dou aqui um nome para essa emoção. Estou apaixonado. Então, o que é um sentimento? Um sentimento é uma emoção nomeada. Eu olho o leão, eu estou com medo. Então, o que eu sinto é a emoção. Quando eu nomeio, né, eu pergunto, olha, Vitória, quando você viu aquele leão, o que é que você sentiu? Nossa, Marco, eu senti medo. Pronto. Medo é a emoção nomeada. Marco, eu estou com ansiedade. Estou ansiosa. Estou ansioso. Eu quero encontrar aquela pessoa. Eu quero fazer aquela prova bem feita. Eu estou ansioso. Ansiedade é uma emoção. É um sentimento nomeado. Eu estou alegre. Então, emoção o sentimento é uma emoção nomeada. Muito bem. Como eu disse, as emoções, então, são muito importantes. Elas nos ajudam a aprender, a entender os outros e nos impulsionam também a agir. Então, a emoção, ela está muito ligada ao comportamento diretamente. Vou dar um exemplo antes de iniciar aqui. Vem uma emoção, vem medo. Olha, quantas pessoas será que estão me assistindo? Será que eu vou falar bobagem? Será que eu vou esquecer algum ponto? E aí começa a vir uma emoção. Então, lembrem, uma sinapse, um pensamento, um neurônio quando choca com o outro, faz um pensamento, acessa já o nosso lado mais primitivo do cérebro, nossa amígdala cortical. Dali, ela conversa com o neocórtex, que é onde faz a razão, e dali faz todo um processo. Na hora, então, o que eu faço? Mudo o pensamento. E aqui a primeira dica. Lembre, um pensamento gera uma emoção, um sentimento, que gera um comportamento. A emoção, ela nos impulsiona a agir. Quando a gente quer que algo aconteça muito, a gente fica bem também emocionado, com aquela ansiedade boa de fazer com que a coisa aconteça. Gera um comportamento em nós. Então, as emoções, elas são muito importantes. Em determinado momento, eu estava no consultório, e aí quando eu comecei a explicar sobre as emoções para um paciente, ele disse, Marco, então é melhor que a gente não tivesse emoções, porque elas acabam com a gente. Puxa, eu estou sofrendo, eu estou mal, eu não quero mais ter essa emoção. Não, não é isso. Quando a gente vai entendendo o que acontece, toda essa orquestra que acontece dentro de nós, essa sintonia, essa coisa biocomputacional, isso é incrível. Por exemplo, quando nós estamos apaixonados, que libera vasopressina, hormônios, que libera adrenalina, ocitocina, a gente fica com mais serotonina, a gente fica encantado. Tudo isso é um mecanismo, um conjunto, esse mecanismo é um conjunto que faz nós termos a sensação de estarmos apaixonados. Isso é incrível. Mas também só dura de 12 a 24 meses aí. Né? Nós dizemos que é uma fase de demência temporária do cérebro. Mas depois, assuntos para a gente tratar mais para frente sobre o cérebro apaixonado. Bem, o que eu quero dizer é que uma emoção, então, nos ajuda a agir, a nos impulsionar, né? Aqui tem uma foto de um bebezinho ali próximo de uma panela de um fogão. Claro, está blindado ali para não se queimar.
Mas se uma criança vai e toca num fogão quente e se queima, a experiência de se queimar registra na nossa amígdala cortical aquele sentimento, aquela emoção que veio e faz com que ela possa agir de maneira diferente. Então, é por isso que eu digo, as emoções estão sempre atreladas a um comportamento. Cada experiência que eu faço de vida, isso vai contribuindo para o modo que eu tenho os meus afetos, que eu tenho as minhas ações, os meus sentimentos, como que eu vou agir. Eu começo a dirigir um carro, eu fico com medo de passar do lado de um caminhão, de subir uma ladeira e ter que parar e colocar lá a primeira, porque vai que o carro desce. Mas depois isso fica natural. A coisa vai fluindo. Por quê? A gente vai experienciando, isso vai sendo registrado dentro de nós e a gente vai passando pela... Quando eu me apaixono, quando eu fico com alguém, tudo vem à tona. Desde o primeiro namoro, tudo. E a gente precisa entender que essas emoções são para nós termos aí ações. Então, a fotinho do bebê é para lembrar de que cada experiência que a gente faz fica registrada na nossa amígdala e faz a gente ter uma ação aí. As emoções nos ajudam a aprender a partir de nossas próprias memórias aí afetivas. Muito bem. Se eu olho alguém com os braços cerrados aí, com as mãos, com a cara de ira, alguém que está aí se manifestando com raiva, eu identifico isso muito rápido. Ao olhar para o outro e notar que o outro está com raiva, rapidamente, na minha amígdala cortical, já se manifesta também uma defensiva. Então, eu estou chegando em casa, eu chego tarde da noite, e aí não avisei os pais de que eu ia chegar tão tarde. E esses pais, então, estão me aguardando e estão com a cara um pouco diferente, tão estranhos. Na hora que eu chego, eu olho o rosto desses pais, aquilo já provoca em mim uma defensiva. E muitas vezes eu não utilizo o neocórtex, eu não utilizo a razão. Eu vou agir por emoção. Eu vou agir emocionado. Então, se eu percebo que eles estão com essa carinha aí de irado, como está esse moço, certamente eu também vou ficar irado. Então, ter inteligência emocional é também saber notar o corpo do outro. Então, o rosto do outro, o corpo do outro, me mostra, me anuncia o que é que está acontecendo. Ter inteligência emocional é saber bem o que acontece dentro de si. Quando está com raiva, quando você está mal. Gente, o que é isso aqui? Quando você está mal. Pronto. E aí você identificando os seus sentimentos, você também consegue notar o sentimento dos outros. Tudo bem? As emoções, então, nos ajudam a interpretar os sentimentos também das outras pessoas. Vi, tá tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Porque é muita informação, tá tudo certo? Se alguém quiser se manifestar com alguma pergunta. Certo. Por enquanto, Perfeito. tá tudo bem. Vamos lá, então. Às vezes, nossas emoções, então, atrapalham também os nossos julgamentos. Nos impede de agir racionalmente. Bom, eu estou numa fila de banco e vem alguém e passa na minha frente. Esse alguém não tem prioridade. Esse alguém, sei lá, quer ser esperto de algum jeito. Mas eu já estou ali há muito tempo naquela fila de banco.
Quem que vai agir? A minha amígdala cortical, a minha defensiva. Aquilo vai me trazer uma ira, aquilo vai me trazer um sentimento, uma emoção que vai modificar o meu corpo, o meu sistema límbico, os meus hormônios e que vai fazer com que eu tenha um comportamento. Então, ei, moço, vem cá, o que é que está acontecendo? Eu estou aqui tanto tempo e você vai passando na frente? Agora, será que será que essa ação é a melhor? Então, tem esse ponto. Mas também tem um outro ponto. Eu estou com alguém que me assalta no trânsito. Está com uma arma na minha cabeça. Como é que eu vou fazer? Eu vou olhar e falar assim, peraí, eu vou pegar essa arma, vou tirar, o que minha amígdala cortical vai fazer, vai se manifestar, vai se defender? De que forma eu vou me defender? Então, se eu não estou muito seguro das minhas emoções, pode ser que naquele momento eu tenha uma atitude errada e possa tomar um tiro. Pode ser que naquele momento eu me esqueça que eu tenho família, que eu tenho filhos, ou então que eu tenho alguém, que eu tenho a minha vida, que eu tenho a minha história. E me deixo levar pela emoção. Então, ter inteligência emocional é a gente saber que no momento vai vir uma defensiva, vai vir, mas espera aí, eu preciso respirar e eu preciso saber que racionalmente utilizar o meu neocórtex para não tomar atitudes erradas. Então, eu vou sentir as coisas, que bom que eu sinto, porque me ajuda a me defender, mas eu preciso utilizar meu cérebro inteiro. Eu preciso utilizar meu lado racional. Aquilo vai levar o quê? Se eu for querer tirar a arma da pessoa, ou for querer... Não vai levar nada. Às vezes vai tirar a minha própria vida. Eu não preciso ter aquela atitude. Bom, vamos colocar aqui só os exemplos mais trágicos. Fui traído. E aí, eu olho, sei lá, a pessoa que me traiu com outra pessoa numa rede social. Ou eu pego uma mensagem de alguém no WhatsApp. Claro que vai vir toda uma emoção, vai se tremer por dentro, vai ficar mal, vai vir todo... Eu posso ter uma atitude defensiva e pensar, olha, eu vou fazer igual, vou agir da mesmo modo, ou então eu vou matar outra pessoa, ou então eu vou... Isso quem se manifesta para se defender, e é o lado mais primitivo, repito, do cérebro, é a amígdala cortical. Então, ter inteligência emocional, a gente tem que parar racionalmente, prestar atenção na ação que está acontecendo ali e utilizar o máximo do nosso cérebro para... Opa, peraí. Eu não preciso agir como essa pessoa. Se essa pessoa foi antiética, se essa pessoa foi errada comigo, se essa pessoa não soube controlar os próprios impulsos emocionais, não sou eu que vou ser igual. Então, ter inteligência emocional é saber lidar com toda a situação. É saber até que ponto eu devo me assemelhar. Tem gente que chama isso de orgulho. Ah, não, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu não dou conta, não. Né? Se alguém faz alguma coisa comigo, de algum jeito, eu tenho que... Peraí, mas vai te levar aonde? Você vai gastar energia com isso? Vai ser o melhor? É muito melhor agir com racionalidade, pacificar as coisas. Né? Então, ter inteligência emocional também é ter esse outro lado, ver que tem um outro lado do cérebro e que nos ajuda. Toda vez que eu vou agir com muito mais razão, melhor ficam as coisas. Muito bem. Agora, há pessoas que dizem que, nossa, eu sou tão racional, eu só fico agindo pela razão, imagine. Uhum. Só de dizer isso, desconfie. Né? Por quê? Às vezes não é isso. Acha que está sendo racional o tempo todo. Na verdade, não. Está na defensiva o tempo todo. Na verdade, está se defendendo o tempo todo. Aquela pessoa que está sempre estressada,
sempre mal-humorada, que parece que diz as coisas. Não, porque eu digo na cara. Peraí, mas até que ponto que você precisa dizer na cara dos outros? Ter inteligência emocional não é você dizer na cara dos outros as coisas. Não é você humilhar o outro, não é você... Você não é o dono da verdade. Ter inteligência emocional é saber que há afetos, que há sentimentos em todo o ser humano e a gente precisa saber lidar. E quanto mais a gente sabe lidar com os nossos sentimentos, os nossos afetos, quanto mais a gente nomeia, mais empático a gente fica com o outro. Então, as nossas emoções, muitas vezes, atrapalham os nossos julgamentos. E aí, nos impede de agir de forma racional. Muito bem. Aí tem um palhacinho equilibrando, fazendo aí malabarismo, mas ele não consegue, ele só tem duas mãos. Ele não consegue apanhar a maçã, todas as maçãs. Não. Primeiro tem que ser uma, depois outra, depois outra. Assim também com o nosso cérebro. Primeiro acontece, a gente consegue fazer só uma coisa de cada vez. Muitas vezes a gente diz assim, as mulheres conseguem fazer uma coisa, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Não, tudo bem. Eu estou aqui falando, estou sentado e estou olhando para a tela do computador. Se eu for dizer que isso tudo... Mas não, enquanto eu falo, eu não estou prestando atenção na minha mão, por exemplo, que está aqui sacudindo. Então eu só tenho foco para uma coisa. E o nosso cérebro age assim. É uma coisa de cada vez. Então, vai vir uma emoção, essa emoção vai impermear nosso cérebro. É nesse momento que impermeia que a gente não tem que agir na defensiva. A gente tem que, opa, peraí, deixa eu pensar nisso aqui. Eu estou sentindo algo diferente. Eu estou com um pouco de raiva aqui. Eu estou querendo me manifestar. Mas espera aí. Será que é o melhor? Essa manifestação que eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer? Então, não é deixar de dizer coisas, não é deixar de fazer coisas, mas é fazer coisas racionalmente. É fazer coisas de modo que eu não fira o outro e que eu também não me fira depois. Que eu não venha depois, putz, depois que passa, nossa, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado de tal jeito. Geralmente, quando as pessoas falecem, que a gente vai dar valor. Por quê? Porque não tem mais. Não tem como corrigir mais. Então, por que vem esse sentimento de culpa? Porque a racionalidade, no momento que tinha que ser funcionada, não funcionou. Eu fiquei na defensiva, eu quis expor somente aquilo que eu acho que é a verdade, e quando eu vi, já fiz bobagem, agora não tem como voltar mais atrás. E aqui eu estou trazendo, claro, um exemplo trágico, mas também pode ser para uma entrevista de emprego, pode ser para uma prova, pode ser, sei lá, para tirar habilitação, pode ser com um namoro. Às vezes a gente está tão impermeado das emoções, a gente esquece que é uma coisa de cada vez. Então, se eu estou inundado de emoção, eu preciso respirar. Então, um curso de inteligência emocional vem só te dizer como que o seu cérebro funciona, fisiologicamente, como as coisas funcionam, para você não pensar assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não dá. A gente sempre tem que tá fazendo experiências novas. A nossa personalidade não é estática, ela se move. Se você olhar para trás, quem que você era? Às vezes você tinha tantas razões de tantas coisas, agora você olha, putz, eu mudei tanto, eu penso tão diferente, eu era tão fanático por umas coisas, nossa, eu gostava tanto, e agora nem ligo, porque a gente vai modificando. Quanto mais experiências vamos fazendo, e essa é a graça de ser humano. Então, não dá para a gente simplesmente achar que a vida é aquilo, daquele modo, daquele fato, cabeça dura. Não haja mais na defensiva. Veja, amplie possibilidades, né? Então, lembrando, a nossa mente, ela só consegue lidar com apenas um elemento de cada vez.
Se você está muito emocionado, não dá para ter razão. Então, na hora que vier a emoção, quando começa a vir, é hora de mudar o pensamento. Lembra? Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, eu mudo meu pensamento, questiono. Poxa, será que o outro, ou será que isso é assim mesmo? Tudo bem? Tudo certo, a gente tem algumas perguntas aqui. Ah, vamos lá então. Vamos lá para as perguntas. É bom porque Então, vai fazendo com que a coisa flua. Vamos sim, lá. vamos lá. Por que a paixão dura apenas de 12 a 24 meses? A pessoa ficou curiosa com essa questão. Sim, perfeito. Ótima pergunta. A paixão, quando nós estamos apaixonados, acontece um mix no nosso cérebro. Então, a primeira coisa é sempre lembrar de que está lá na amígdala cortical todos os nossos afetos. Os sentimentos, que são emoções nomeadas, junto com as emoções, e emoção, nem sempre a gente consegue nomear, viu, gente? Por exemplo, só de a gente ver nossa mãe, acontece coisas dentro de nós, a gente nem percebe. Mas se a gente mensura num laboratório, percebe que acontece. Nossa pupila fica diferente. Tudo isso por causa da relação desde lá da tenra infância. Então, nem sempre todas as emoções são nomeadas, ou seja, nem sempre são todas sentimentos. Mas a paixão. Quando eu estou apaixonado, acontece uma ebulição de hormônios. Nosso sistema límbico, na hora, nossa amígdala cortical começa a se manifestar e o nosso sistema límbico começa a funcionar de modo diferente. Então, vai elevar o nível de serotonina, vai elevar o nível de vasopressina. Por exemplo, vasopressina é um hormônio de poder, de posse. É o meu namorado, minha namorada, é o meu isso, meu aquilo. A gente começa a ter posse do outro. Ele também é responsável para fazer ciúmes em nós. A serotonina, por exemplo, ela às vezes não fica tão alta. No começo fica, a gente começa a aceitar tudo, mas depois ela dá uma baixada, a gente fica mais paranoico, fica mais pensando, opa, peraí, será que fulano está com outra pessoa? Principalmente se vê uma coisa aqui, outra ali. Então, quando nós estamos apaixonados, há uma descompensação hormonal. A gente fica com um nível elevado. Essa emoção que nós nomeamos, esse sentimento, paixão, né? Essa emoção nomeada, ela descompensa a gente, como qualquer outra emoção. Como o medo descompensa, como a alegria descompensa. Então, o nosso sistema, esse sistema biocomputacional, o que ele faz? Puxa, aqui tem alguma coisa descompensada. Eu preciso ajustar isso aqui. Muitas vezes, os relacionamentos acabam nesse período que eu citei, né, de 12 a 24 meses, 2 anos, 1 ano, 2 anos. A pessoa fala, nossa, acabou o amor. Quando eu estou apaixonado, eu quero transar o tempo inteiro, eu quero ver a pessoa o tempo inteiro, eu quero, vou abrir porta de carro, eu vou mandar flores, eu vou querer conquistar. Por quê? Porque dentro de mim há uma ebulição. Depois disso, o próprio cérebro vai compensando. Ele fala, peraí, tem muito hormônio aqui diferente. Deixa eu ajustar isso e fazer voltar ao normal. E aí volta ao normal. É quando dá a sensação de que, o amor acabou. Eu não estou mais gostando dessa pessoa. E aí os relacionamentos acabam. A gente não consegue olhar de forma racional e perceber de que, peraí, vamos reinventar? Vamos ajustar aqui as coisas? Talvez não acabou, não. E realmente não acabou. O que acabou foi aquela sensação. Mas é como você ir numa montanha russa. Você vai numa montanha russa, dá aquela adrenalina, aquela sensação. Quando acaba, você não vai dizer assim, foi horrível. Se você gostou da experiência, se você sentiu medo, não. Mas se você gostou da experiência de adrenalina, você vai dizer, não, foi muito gostoso, foi muito bom. Então, a paixão é esse estágio de demência do cérebro porque nós ficamos descompensados. Então, tudo é muito, tudo a gente quer, a gente não leva em consideração isso ou aquilo, a gente não olha para o que o pai e a mãe estão vendo, porque a gente não vê, a gente fica cego. Por quê? Porque está tudo muito, os nossos hormônios estão descompensados. E depois ele vai regular. Por isso que a paixão
ela acaba. Aí depois vem uma outra fase, né? Então esse é o primeiro amor, é o amor patos. Depois vem o amor filia, o amor filial, o amor de irmãos. Então agora eu não preciso transar com você o tempo inteiro, não preciso estar apaixonado, não preciso estar abrindo porta de carro, eu não preciso estar neurótico com ciúmes, mas agora eu posso construir coisas com você, eu posso viajar, eu posso... Então o amor sempre tem que ser ajustado. Então a paixão acaba por causa dessa descompensação aí hormonal, mas que se a gente for se reinventando a relação, a coisa vai fluindo. Mas para isso precisa ter inteligência emocional, precisa saber o que está acontecendo dentro de si, precisa ter paciência, precisa ter diálogo, precisa ajustar as coisas, né? Então, é por isso que a paixão acaba, é por isso que acontece esse período curto aí no cérebro, porque ele entende que é uma descompensação. Entendi. Nossa, bem Mais interessante. perguntas? Sim. Então, quais as estratégias mais acessíveis para evoluirmos na inteligência emocional? E como treinar a inteligência emocional? Tem gente ansiosa, né? As estratégias. Eu vou dizer sobre isso daqui a pouco, mas eu vou dar uma pinceladinha. Então, primeira coisa é saber nomear as emoções. A primeira estratégia é essa, é nomear e aceitar. Primeiro, eu vou ter emoções mesmo, eu vou ter estresse, vou ter raiva, e eu tenho que saber o que estou sentindo. Tem gente que nem sabe o que está sentindo. Eu não estou me sentindo bem. Mas espera aí, como é o nome disso? Como é isso que você está sentindo? O que é que está acontecendo dentro de você? Então, o primeiro ponto é nomear a emoção. A emoção tem que trazer para sentimento. Eu tenho que aceitar o que eu estou sentindo. Eu estou ansioso? Tá. Eu vou lutar contra a minha ansiedade? Se eu lutar contra ela, eu vou ficar com medo dela. E eu vou falar para minha amígdala cortical, eu vou dar um exemplo que aconteceu no meu consultório. Chegou um paciente e disse o seguinte, olha, Marco, eu já fui nos médicos, eu não estou conseguindo, eu fico muito ansioso. E o vamos ver com minha namorada não vai. O que está acontecendo com o meu cérebro? Eu fico muito ansioso. Então, o que aconteceu com esse rapaz? Que não tinha problema nenhum, um rapaz jovem, um rapaz cheio de vida, mas ele estava anunciando para o cérebro dele o quê? Medo. Medo de falhar, medo de errar. Então, a amígdala cortical dele tomava o cérebro dele inteiro, liberava cortisol, ou seja, um hormônio que não tem nada a ver, por exemplo, com endorfina, que seria um hormônio para prazer, e aí ele não conseguia ir aos finalmente com a namorada. Assim também acontece com pessoas que vão fazer um concurso público, vão fazer uma prova importante. A pessoa estuda, a pessoa está o tempo todo ali praticando e tal. Então, o hipocampo dela, que é responsável para assegurar as memórias dela, que acontece? Esse hipocampo fica impermeado de cortisol. Mata aqueles neurônios e aí a pessoa perde memória. A memória temporária dela acaba, porque ela fica tão nervosa, ela fica tão, putz, eu não vou conseguir, eu não vou me dar bem nessa prova. Então, em vez dela fazer outros hormônios, ela faz esses. E esse inunda o cérebro dela, inunda o corpo dela e não faz ela ter o resultado esperado. Então, o que é efetivo para a inteligência emocional? Primeiro ponto, então, é nomear as emoções, é saber o que está sentindo, não relutar. Depois, não relutar é aceitar. Eu aceito o que estou sentindo. E aí tem métodos. Por exemplo, meditação. Por que meditação ajuda? Porque a meditação ela vai atingir o seu neocórtex, a racionalidade. E quando o neocórtex começa a ficar ativo, ele cala a amígdala cortical, então a coisa fica mais tranquila.
Por exemplo, se você está muito ali numa ansiedade, ou num medo, ou num pânico, alguma coisa do tipo, aí você conversa com alguém. Esse alguém vem com uma palavra tranquila, uma palavra branda, trazendo racionalidade, porque você está tão impermeado e você não consegue. Aí você fala, nossa, tirou um peso das minhas costas. Foi bom. Foi bom estar aqui com você. Foi bom te escutar. Por que disso? Porque a pessoa que te escutou, a pessoa que deu um conselho racional, fez também com que você ficasse mais racional. E com isso, abaixou aqueles hormônios que estavam te impermeando, te deixando mal. Então, ter inteligência emocional é saber lidar com as emoções. O que está acontecendo? É saber que vai passar. Sabe, por exemplo, quem tem crise de ansiedade. Eu estou falando disso porque cada vez mais há pessoas no meu consultório falando sobre crise de ansiedade. Travando, ansiedade generalizada, síndrome do pânico. O que é isso? É não saber controlar as emoções. Elas vão acontecer, mas eu posso fazer um pensamento de catástrofe ou eu posso usar a minha racionalidade e ver que, peraí, essa prova aqui, hoje eu não estou bem para fazer. Eu não vou fazer. Mas, Marco, eu não vou fazer. Peraí, é minha saúde psicológica, é minha mente, é meu corpo. O que adianta? Eu não estou bem. Eu vou estudar mais, eu vou fazer a sub. Eu vou pensar num plano B. Nossa, Marco, eu acabei de ser traído. Vai se matar? Vai se suicidar? Vai acabar com... Vai tomar atitudes parecidas? Vai ser antiético? Não, peraí. Qual é o plano B? Não dá para ajustar as coisas? Não dá para fazer novos contratos? Não dá para olhar com racionalidade? O que é que está acontecendo? Vamos pensar de forma racional. Né? Então, uma pincelada. Né? Uma pincelada é basicamente isso. Lidar com as emoções, uma coisa efetiva para lidar aí com as emoções, primeiro é reconhecê-las, nomeá-las e esperar o tempo necessário e utilizar, então, a parte racional do cérebro. A parte do lóbulo pré-frontal, a parte mais racional. Isso vai nos ajudando em relacionamentos, em provas, em transtornos. Claro, isso requer autoconhecimento. Isso requer esforço. Isso requer mudança de hábito. Isso requer arcabouço teórico. Não é do dia para a noite. Há pessoas que chegam e dizem, olha, eu estou 40 anos assim e quer mudar em uma semana. Calma, não é assim. Precisa mudar crenças, precisa mudar hábitos, precisa mudar o modo que pensa o mundo. Às vezes a gente vem cheio de... Né, bota tudo numa caixinha, acha que é aquilo. Precisa estar aberto a possibilidades. Se não tem abertura, não tem mudança de crença, não tem ressignificação e não tem... Vai ficar sempre do mesmo modo. E aí vai se sabotar, aí vai para o médico, porque não vai dar conta. Aí vai ter que ir para o psiquiatra ajustar. Né? Aí ajustou, a coisa começa a fluir. Né? Bom, mas basicamente é isso. Vi, mais alguma pergunta? Entendi. A gente vai deixar o resto das perguntas para o final, por questões de tempo. E lembrando Beleza. que quem se inscreveu vai receber o link do Zoom, ou já recebeu, e pode tirar dúvidas no final pessoalmente, tá? Pelo Zoom. Pode continuar. Perfeito. Vamos lá. Susto e medo. Sabe quando você está no escuro? E aí você tem medo do escuro, porque parece que você está vendo gente no escuro. Alguém já se viu nessa cena? Isso acontece por quê? Por causa da defensiva. De novo, a amígdala cortical se manifestando. Vou repetir mesmo um montão de coisas, porque é para fixar bem. Então, o que acontece quando eu estou no escuro e eu começo a ver coisa? É porque eu estou impermeado de defensiva. Eu fico com medo do que pode acontecer. E aí, faço medo em mim, faço essa emoção, medo, esse sentimento aí, medo, e aí eu não consigo, eu começo a ver coisa mesmo. Né? Então, de novo,
lidar com emoção, ter inteligência emocional é na hora que eu estou no escuro. Peraí, gente, eu estou no escuro. Será que tem gente mesmo? Ali não tem ninguém ali, né? Abro a porta devagarinho, então acendo a luz, dou um jeitinho, pego a lanterna do celular e percebo que... Mas na hora, o que vem? Vem aquele pânico, né? E aquilo permeia meu corpo inteiro. Ruídos. Nossa, eu estou escutando ruídos aqui no escuro. De alguém. Às vezes o ruído está lá fora. Na hora me dá um medo. Na hora eu fico paralisado. Mas aí daqui a pouquinho, passa um tempinho, eu começo, mas espera aí. Será que foi aqui? Não, não foi aqui. Foi lá fora, foi na rua, foi em algum outro lugar. Ah, foi um gato, foi... Mas na hora a gente fica inundado de emoção. Por quê? Porque é essa defensiva. Então eu trouxe esse tema aqui, susto e medo, porque acontece muito com a gente. E a gente sabe lidar com isso. Nem sempre todo ruído que a gente escuta é um perigo. Então, na hora, por isso que eu disse, a nossa amígdala cortical conversa com o nosso neocórtex, ou seja, emoção conversa com razão, cérebro sentimental, emocional conversa com cérebro racional o tempo inteiro. Essa daqui, que é emocional, vai sim se manifestar primeiro porque precisa defender o organismo. Mas esse aqui logo vem em seguida e vai colocando razões para as coisas. Mas será que... Não, o barulho não é aqui, não é ali. Então, só para dizer, se nós conseguimos ter essa sutileza, quando está sozinho, escuta um ruído, tem um medinho aqui, um medinho ali, também conseguimos controlar, a gente vai sentir, a gente também consegue controlar o resto. Um medo, uma traição, uma prova, um medo de altura, certo? Certo. Tudo graças ao neocórtex, o cérebro pensante. O cérebro, a parte mais evoluída do nosso cérebro. Nós, humanos, não ficamos ali com o nosso cérebrozinho reptiliano. Quando a gente evolui de Neandertal para Sapiens, a gente está com esse lóbulo pré-frontal aí mais desenvolvido, que é onde a gente faz a racionalidade. Nós conseguimos, então, pensar sobre os nossos comportamentos, pensar sobre as emoções. Nós só podemos ter aqui um mini curso de inteligência emocional, por quê? Porque a gente consegue pensar sobre isso. Essa área mais evoluída. Só que essa área, ela precisa ser acessada. Então, para eu ter inteligência emocional, eu preciso estar o tempo todo... Peraí, eu estou sentindo isso aqui, mas deixa eu dar razões. Deixa eu perguntar, deixa eu questionar a respeito, deixa eu calar um pouquinho, deixa eu oxigenar meu cérebro, deixa eu contar até 10, deixa eu pensar a respeito disso. Agora, se eu faço catástrofe, se eu acho que aquilo é a verdade, se eu acho que aquilo vai dar tudo errado, então, nossa, vai dar errado, vai dar... Aí eu fico fazendo um pensamento de catástrofe, eu fico anunciando para o meu cérebro que tem uma coisa em pânico, que tem algo muito ruim. Então eu fico... A área toda aqui fica paralisada. Literalmente paralisada, porque a amígdala cortical faz com que isso aconteça. Porque vai se defender. Vamos lá. Então, inteligência emocional permite controlar, e aqui me entenda bem, controlar não é deixar de existir emoções. Emoções vão existir, mas é a gente saber lidar com elas, saber usá-las para atingir aí os nossos objetivos. Esse mocinho, ele está aí olhando para a rua e olhando para um amigo dele, que está do lado. Esse amigo dele nem percebeu que ele estava ali. Passou por ele e nem cumprimentou. Na cabeça dele, primeiro veio assim: poxa, a pessoa me ignorou. A pessoa nem quis saber de mim. Isso é defensivo. Isso é emoção. Isso é emoção anunciando para se defender. Poxa, o outro não gostou de mim. O outro não me viu aqui. O outro não se importou comigo. Eu estou aqui. Mas, peraí. Quando eu olho para essa cena, eu não tenho que olhar que o outro, poxa, passou por mim e não olhou para minha cara. Nossa, passou por mim e virou a cara. Não.
Eu não sei o que o outro está passando. Eu não sei se o outro virou realmente a cara para mim. Pode ser que o outro esteja preocupado com algo, o outro está olhando o celular, o outro realmente não me viu, o outro não me reconheceu. Então, inteligência emocional é fazer empatia. Quando a gente pode pensar o negativo, mas vamos escolher pensar o positivo pelo outro e por mim. E depois eu questiono: oi, você passou, você nem me viu. Nossa, eu não vi mesmo. Ou então, não, eu não quis ver você, sabe por quê? Você me magoou, você me feriu. Mas eu dou a oportunidade para o outro dizer. Eu não fico fazendo catástrofe, fazendo caos na minha cabeça antes da hora. Então, ser inteligente emocionalmente é saber lidar com as emoções e não deixar com que isso acometa o seu cérebro e te deixe mal. Puxa, era meu melhor amigo, ele não me viu, aí vai chorar, aí vai ficar mal, aí vai... Não, peraí. Então, seu sentimento sobre algo depende de como você encara a realidade. Né? Nem sempre é aquilo que é. Parece que é, mas nem sempre é. Então, a gente tem que lembrar disso. Que muitas vezes os sentimentos que acontecem dentro de nós é o modo que nós estamos encarando. Às vezes eu sou mais vitimista. Acho que todo mundo está contra mim. Acho que ninguém quer saber de mim. Às vezes eu tenho baixa autoestima. Acho que a pessoa não gosta de mim. Então, às vezes tem crenças dentro de mim que fala muito mais de mim do que do outro. Então, ter inteligência emocional é saber lidar também com essas emoções, assim, sobre o que o outro está pensando sobre mim, ou se o outro passa e não me vê. Certo. A inteligência emocional é a habilidade que nos ajuda a conviver socialmente. Está mais do que provado, as empresas hoje fazem testes de QE, de coeficiente emocional. Muitas vezes, não basta ter QI elevado, ser muito inteligente. O que adianta eu ser muito inteligente, ser um piloto desgovernado, ser um médico que mata as pessoas, ser um professor que ofende, que fala... Não. Eu preciso saber lidar com minhas emoções. Eu preciso saber lidar socialmente. E para eu saber como eu vou me comportar socialmente, é preciso olhar para dentro de mim. Se eu não me conheço, se eu não sei dos meus afetos, que é esse conjunto de sentimento e emoção, como que eu vou ser melhor para o outro? Não tem como. Então, inteligência emocional, saber sobre o que acontece dentro de nós, nos ajuda a ser melhor, a sermos melhores socialmente também. A inteligência emocional, ela ajuda a descobrir essas emoções, descobrir a emoção das outras pessoas. Quando a gente nota o outro. Olha, é comprovado de que se alguém está com uma expressão muito brava, irritada, séria, e se você começa a copiar essa emoção, dentro de você começa a acontecer a mesma coisa. Por isso aquele exemplo quando eu disse sobre a balada. Eu chego tarde da balada e eu encontro meu pai e minha mãe contra alguém. Meu Deus, o Bolsonaro aparecendo aqui. Eu não sei o que acontece, gente. É um trem aqui do Estadão. Aquele exemplo que eu dei sobre o pai, sobre a mãe, não sei como tirar, gente. Fica no X. Vou deixar aí. Não vai o X vir. Bom, deixa aí. Bom, quando eu olho então o outro, eu percebo um namorado, uma namorada, um professor, alguém. Sabe quando você olha e fala assim, putz, não fui com a cara dessa pessoa? Certamente há ali dentro de você algo ou alguém que parece aquela pessoa, o jeito, ficou registrado na sua amígdala cortical e você começa a se defender da pessoa sem nem saber quem ela é. Isso é horroroso. A gente precisa olhar o outro a partir do outro.
Se o outro está com uma carinha mais bravinho, uai, eu tenho que ter inteligência emocional, eu não vou lá já na defensiva. Nossa, aquela pessoa é cara de brava, já vou chegar lá, já vou dizer poucas e boas para ela. Não, peraí. Não é isso ter inteligência emocional. É se eu noto que o outro está mais bravo, então eu chego, oi, tá tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo certo? Posso te ajudar? Ou então eu espero a carinha ficar melhor. Eu não vou já na defensiva, né? Então, a inteligência emocional, ela ajuda a gente a descobrir a emoção das outras pessoas também. A gente fica mais atento. Certo. Porque a gente sabe lidar com as nossas coisas, sabe lidar com as coisas dos outros também. Como eu disse, ter empatia. Pessoas com inteligência emocional desenvolvem aptidões sociais. As pessoas com inteligência emocional sabem lidar melhor com seus funcionários, por exemplo, numa empresa. Eu vou fazer uma reunião, eu sei que tem pessoas que são mais sensíveis, sei que tem pessoas que são mais agressivas. Aí eu vou e faço reunião no final da tarde, quando já está o nosso corpo já está cansado. O que eu vou trazer? Eu vou trazer embate, eu vou trazer confusão. As pessoas não vão conseguir saber lidar uma com a outra. A pessoa que é mais agressiva, ela vai ofender quem é mais sensível. Então, um bom líder sabe a hora certa de fazer uma reunião, de convocar alguém. Um bom líder sabe dar um bom feedback. Ele sabe notar o comportamento dos outros. Mas ele só consegue fazer isso se ele tem autoconhecimento, se ele sabe lidar com as próprias emoções. As empresas pedem líderes não que são extremamente inteligentes, mas que sabem lidar com pessoas. Então, ter inteligência emocional é também ter empatia. É saber se colocar no lugar do outro. É notar o comportamento dos outros. E saber a hora certa, o lugar certo de cada pessoa, onde que eu vou deslocar um, colocar o outro, como é que eu vou agir, que tipo de feedback eu dou com essa pessoa. Nossa, essa pessoa é tão boa nisso. Não adianta eu querer colocar ela nesse papel, porque não que eu estou limitando a outra pessoa, não, é porque eu estou sendo empático com ela. Eu sei que ela vai dar muito melhor aqui. Mas para isso, eu preciso saber lidar com essas emoções, saber sobre essas emoções. A inteligência emocional requer equilíbrio entre o cérebro sensível e o cérebro emocional. É calar a amígdala cortical e deixar com que o neocórtex fale um pouquinho mais alto. De vez em quando, deixar com que o outro fale mais alto e o outro mais baixo. Mas sempre equilibrando, né? Sempre nesse ponto. A inteligência emocional nos torna mais saudáveis e bem-sucedidos. Por que disso? É comprovado de que pessoas que têm costumeiramente estresse, raiva, ela libera hormônios dentro dela que potencializam doenças. Ela pode, por exemplo, ter um infarto. Ela pode, por exemplo, fazer um câncer. Nossa, Marco, então... não estou dizendo. Ela tem predisposição Sim. e acaba com que isso fique agravando. Então, quanto mais estresse eu coloco, possivelmente eu não vou fazer com que o funcionamento do meu corpo aconteça de forma tranquila. Eu baixo a imunidade. Por exemplo, se eu estou com muita raiva, muito estresse, eu baixo a imunidade. Eu fico gripado mais fácil, eu fico com rinite alérgica. O que é baixar a imunidade? É estar com excesso de cortisol, por exemplo, no organismo. Porque eu estou sempre irado, sempre estressado, sempre, sabe, com constante. Então, quem tem inteligência emocional, sabe lidar bem, acaba ficando mais saudável, vive de forma mais tranquila e também acaba sendo mais bem-sucedido, porque sabe lidar muito melhor com os eventos, é mais resiliente, né? Certo. Olha lá. Qual que é a chave para ter uma vida significativa, saudável e bem-sucedida? Não preciso dizer mais nada, né? É a gente saber como lidar com as nossas emoções. Essa é a chave. Uma pessoa que se compreende. E quando inteligente é idiota?
no livro Inteligência Emocional tem esse título. Inclusive, eu queria que fosse esse o título aqui do nosso mini curso, mas aí pareceu ofensivo, até que a gente se explicasse, né? Mas o que esse título quer dizer? Há pessoas que têm um QI muito elevado, mas como eu disse, às vezes são pilotos desgovernados. Não adianta nada eu saber muito e ser intransigente. Eu saber muito, mas eu não sei lidar com as minhas emoções. Então, a gente precisa sempre fazer esse equilíbrio de um lado e do outro do cérebro. O teste do marshmallow aqui traz uma questão sobre crianças. Eles colocaram marshmallows e viram e testaram até que ponto as crianças conseguiam ficar sem ir lá apanhar um e comer. As crianças que foram mais provocadas a não comerem, quando cresceram, quando ficaram mais jovenzinhas, mais evoluídas, o neocórtex mais evoluído, elas sabiam lidar melhor, eram mais resilientes. Não fizeram, não provocaram nada, nenhum trauma na criança, mas só incitaram. Aquelas que conseguiram se conter mais, controlar ali o impulso de ir pegar um doce para satisfazer o desejo, elas, depois no futuro, conseguiam também se destacar mais como líderes, também na questão cognitiva, bem interessante. Interessante. A inteligência emocional pode nos ajudar a evitar perigos do estresse, né? Como eu já comentei agora há pouco, né? O estresse, ele baixa a nossa imunidade e faz com que a gente acaba adquirindo doenças de forma mais fácil. Por exemplo, um coronavírus, quem tem imunidade baixa, ou seja, quem está com muito estresse o tempo todo, faz com que essa coisa fique permeada, ele acaba pegando também doenças, seja quais forem, mais rápido, né? Ou até doenças autoimunes, né, também. Exatamente. Que as pessoas conseguem... Exatamente. Bom, é surpreendente ainda ver um certo descaso em relação ao ensino, né? O aprendizado das habilidades emocionais em nosso sistema de ensino educacional. A gente não vê falando sobre inteligência emocional. É essencial para a vida das pessoas. Olha como tem aumentado os transtornos de ansiedade. Olha como as pessoas têm desenvolvido transtornos de pânico. Olha como as pessoas têm ficado estressadas, deprimidas, porque não sabem lidar com suas emoções, não sabem nomear os seus sentimentos, não sabem racionalmente o momento certo de pedir ajuda, não procuram ajuda. Ficam na defensiva o tempo todo, se acham autossuficientes, sofrem bullying lá quando é na infância, depois, quando é adulto, isso se manifesta, reverbera de algum jeito, mas também não olha para isso. Se nós tivéssemos já desde pequenininho trabalhando essas questões com as crianças, meu Deus, como seria melhor? Como a gente conseguiria fazer com que as coisas fluíssem de maneira melhor? Então, uma casa, por exemplo, que tem pais que são inteligentes emocionalmente, certamente produzirá crianças também com maior inteligência emocional. Às vezes nós exigimos demais das crianças e elas não têm o neocórtex formado ainda. Elas só vão formar com 18 anos. E às vezes nós queremos que elas sejam adultas antes do tempo. Nós queremos que elas tenham percepções, nós batemos, nós oprimimos, nós dizemos coisas, nós fazemos comparações, e elas estão ali captando o tempo inteiro. Essas crianças certamente não terão inteligência emocional, vão fazer baixa autoestima. O ambiente familiar pode provocar numa criança traumas que depois leva para a vida inteira. Uma família precisa ter inteligência emocional, precisa trabalhar esses aspectos numa criança. As crianças são o futuro da sociedade. Elas serão os nossos médicos, elas serão os juízes, elas serão os professores, elas serão os profissionais
e não terão inteligência emocional. E cada vez nós vamos caminhando para isso. A gente fica muito mais na questão de computadores, de programação. Não que isso não seja importante, isso é importantíssimo. Mas cada vez mais nós estamos nos baseando em máquinas e não fazendo as experiências para criar e cultivar inteligência emocional. E a gente se frustra muito mais rápido, fica menos resiliente e a coisa não vai fluindo, né? Aqui eu trago umas pesquisas que é o quanto que não trabalhar inteligência emocional pode provocar marginalidade, pode trazer suicídio, taxas de suicídio que aumenta, delinquências. Por exemplo, a gente vê pesquisas que quem faz delinquência não consegue ter empatia com o outro. Não consegue, por exemplo, ver que o outro está com medo. Ele não consegue ver que o outro está provocando no outro um sentimento horrível, horroroso, quando ele é roubado, quando ele tira algo do outro. Porque ele não quer? Não, porque nunca foi trabalhado em inteligência emocional. Seja por questão de classe social, seja o que for, mas não foi trabalhado. Então, inteligência emocional é essencial até para o nosso convívio social, para a gente ter um convívio social melhor. Se a gente vai em países que são mais desenvolvidos, a gente vê que as pessoas param na faixa de pedestre, as pessoas não jogam lixo no chão, o nível de empatia é muito maior, o nível de inteligência emocional é muito maior, porque já estão pensando nesses aspectos. Então nós também precisamos começar aqui, hoje, agora, nesse momento. Colocar, isso tem que ser pauta, né, nas escolas, no ensino, porque é o futuro. Quantas são as pessoas que estão sofrendo psicologicamente, frustradas, sem resiliência, e acabam também impactando aí na sociedade depois, são pessoas desgovernadas, né? Crianças que crescem em um ambiente repleto de pessoas emocionalmente inteligentes e saudáveis demonstram altos níveis dessa habilidade, né? Inteligência emocional de uma criança é o ponto focal para o futuro da nossa sociedade. Existem diversas maneiras de reforçar sua inteligência emocional. E aqui vamos lá para os pontos. Como é que eu reforço a minha inteligência emocional, então? Diálogo interno. O que eu estou sentindo? Peraí, eu preciso mesmo sentir o que eu estou sentindo? Isso é necessário para mim? Por que eu estou com esse medo? Por que eu estou com essa angústia? Conversar consigo. Fazer solitude, não solidão, solitude. Gostar da própria presença, saber o que está acontecendo dentro. Depois, linguagem corporal. Como é que está a minha linguagem corporal? Eu estou com o rosto mais bravo, eu estou triste? Como é que eu estou? Estou andando mais caído? Como é que está o meu corpo? O que ele tem anunciado? E depois, como eu disse, pensamento gera sentimento, que gera comportamento, é fazer pensamentos positivos. Hoje, quais são as 3 coisas positivas do meu dia? Nossa, Mar, que coisa de autoajuda. Mas é isso mesmo, é para nos ajudarmos. É para a gente fazer serotonina no cérebro. É para a gente não colocar cortisol. Se pensamento gera uma emoção, eu tenho que fazer um pensamento positivo e não ficar ali, pensamento negativo, 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 negativo. Trauma, 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 história triste, história triste. Eu vou ficar fazendo o tempo todo um monte de coisa desgovernada dentro de mim, catástrofe dentro de mim. Né? Então, pensamentos positivos. Você pode usar a inteligência emocional em todas as situações, desde o trabalho até na sua vida amorosa. Saber diferenciar os comportamentos próprios da mulher e do homem, por exemplo, se é um casal heterossexual. O cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem. O homem, por exemplo, não gosta muito de conversar. A mulher já gosta. Conversar a respeito das coisas, dos sentimentos, do afeto. Né? Então, em momento de irritação, faz uma pausa. Em críticas, né? Seja específico. Ofereça solução. Olha para o outro com empatia. Se não é hora
de ir para o embate, calma. Olha para a relação, não olha para o comportamento. Se olhar para o comportamento, ninguém é perfeito. Mas olha para a relação, o que une os dois. O que une o casal. Se eu ficar olhando para o comportamento de um e de outro, a gente não fica com ninguém. Porque é difícil mesmo, é um inferno viver com o outro. Como diz Sartre, o inferno são os outros. Porque ele me incomoda. Mas quando eu olho para a relação, o que me une, o que une o casal, aí a coisa fica mais fácil. Isso também tem inteligência emocional. Não é sair já dizendo coisas horrorosas, ofendendo. Afinal de contas, eu também tenho minhas falhas, os meus erros, que eu não consigo olhar tudo. O outro, então, tem que ser uma chave para o meu crescimento. Vamos para a conclusão? Podemos, então, concluir, e aqui eu vou ler, e gostaria que vocês notassem as imagens. Nossas emoções são essenciais porque elas conduzem a maneira com que vivemos, nossas vidas e a maneira que nós tomamos decisões. Nos servindo de fontes indispensáveis de orientação, de motivação. E, por outro lado, as emoções podem nos fazer de forma irracional. Por isso, equilíbrio. Meu Deus. Não é possível, gente, esse negócio. E é por isso que precisamos da inteligência emocional. A inteligência emocional é composta por uma série de habilidades que permite que você consiga reconhecer, compreender e controlar emoções, tanto as suas como a emoção dos outros. Aliás, esse cachorrinho aqui, ele está controlando bem as emoções. Olha o jeitinho dele. A inteligência emocional é talvez o fator mais importante para nos ajudar a viver uma vida com sentido, saudável e bem-sucedida. Comparada ao QI, a inteligência emocional é um indicador melhor de sucesso pessoal, social, financeiro e profissional. Não estou dizendo que pessoas que têm QI elevado são pessoas ruins ou que não vão ser bem-sucedidas. Não é isso. Eu estou dizendo que os estudos mostram que pessoas que têm mais inteligência emocional, que sabem lidar mais com suas emoções, acabam também sendo melhores e mais sucedidas do que quem só tem o QI. E podemos elevar nossa inteligência emocional. Bem, aqui está a nossa bibliografia, da onde eu tirei essas coisas todas, então do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas, também do Daniel Goleman. O Funcionamento da Mente, do Augusto Cury. O Erro de Descartes, de Antônio Damasio, que inclusive fala muito sobre sentimentos e emoções, é um dos que mais defendem essa ideia. O Cérebro Criou o Homem, também de Antônio Damasio. E minicursos, workshops e palestras do Pedro Calabres, que é um homem, um PhD, um psicólogo, que tem feito aqui no Brasil algo bastante interessante na área do comportamento humano, da neurociência. E é isso. Espero ter contribuído aí com vocês. Obrigado, obrigado pela oportunidade, viu? Tem mais perguntas? Certo. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos, primeiramente. Um agradecimento especial à Gerdau, nossa principal parceira. E agora, por questões de tempo, a gente vai direto para o Zoom. Então, quem se inscreveu pode entrar já no link do Zoom, vocês receberam no e-mail. Muito obrigada, Marco, pela sua participação. Não se esqueçam também que tem o link do LinkedIn para vocês compartilharem o contato de vocês. E também tem o link de feedback agora aqui nos comentários para vocês falarem para a gente o que vocês acharam do workshop de hoje. Então é basicamente isso. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, viu? Obrigado.